This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação, empreendedorismo e todos os temas relacionados, e a gente tenta sempre trazer algo de forma aplicável e prática para você. Esse episódio é especial, você pode ver que a gente está no estúdio, quem está assistindo aí no YouTube ou na sua plataforma favorita, e a gente está comemorando aí o pré-ACE Summit que acontece agora, dia 30 de julho, você está convidado. A gente está gravando aqui em parceria com a Monkin, nosso parceiro, que estará também no ACE Summit, junto com as minhas convidadas de hoje. E hoje o tema é networking. A gente gosta de fazer um episódio sobre networking antes do ACE Summit, porque tem muita gente que entende networking de várias formas. E eu, por exemplo, sou super introvertido e existe toda essa coisa de como fazer. E eu trouxe duas feras nesse tema que eu tenho certeza que já tiraram muito aí nas suas carreiras, para suas vidas pessoais, profissionais desse tema. E eu acho que a gente vai aprender bastante aqui. Eu queria dar as boas-vindas para minha querida amiga, sócia Márcia Monteiro, que é CEO aqui da Arquiteto de Bolso e tem uma trajetória brilhante, é empreendedora. Seja muito bem-vinda, querida Márcia. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui também com a minha amiga Mona Lisa Medeiros, que é sócia da Geolist e é uma fera em networking, já foi reconhecida várias vezes aí no nosso ecossistema. É uma pessoa extremamente conectada, né? Aquela coisa dos 6 graus. Aí ela conhece absolutamente todo mundo, tem acesso a todo mundo. Seja muito bem-vinda aí, Mona Lisa. Muito obrigada pelo convite, Pedro. É uma alegria estar aqui com o pessoal do Growthaholics. Show de bola. E vamos falar hoje sobre esse tema de networking, mas eu queria que vocês primeiro falassem um pouquinho das suas empresas. Fala aí, Mona Lisa, conta um pouquinho da Geolist para quem está nos ouvindo. Boa. Pode dar o pitch aí. Boa. A Geolist é uma empresa que conecta empresas com soluções inovadoras, seja por meio de programas de Open Innovation, investimento, estratégias de conexão, de extração e também de geração de valor mútuo. A gente tem de grandes e médias empresas e conecta principalmente com startups, mas a gente não se limita às startups. Qualquer solução inovadora que possa transformar a realidade de uma empresa com gargalos na operação, a gente está ajudando ela a estruturar essa estratégia e chegar da melhor forma. Muito legal. E Arquiteto de Bolso, Marcinha, o que faz? A Arquiteto de Bolso nasceu para democratizar a arquitetura e o design de interiores, fazer com que todo mundo pudesse ter acesso, já que realmente quando você fala em arquitetura e decoração, é sempre uma coisa que as pessoas pensam que não é acessível, que não é para elas, mas a gente tem um propósito muito maior que não é apenas decoração pela beleza, e sim pelo propósito de saúde, qualidade de vida, bem-estar. Então o ambiente influencia todos os seus neurônios e neurotransmissores, então é muito mais do que só estética. Muito legal. E é né, a gente já fez até o episódio, a gente vai colocar aí nas notas com o Daniel, que é o sócio da Márcia, ele conta umas histórias muito bacanas do início, de como ele validava, muitas aventuras aí de como o produto foi evoluindo, tem histórias brilhantes aí de validação de produto. Mas eu queria abrir perguntando para vocês, começando com você, Mona Lisa. A gente fala muito de networking, o que significa, é ficar trocando cartão no evento. O que para você é networking? Depois eu passo para a Marcinha. O que você entende como networking? Boa pergunta. Definição tem de monte aí na internet, né? Para mim, a definição de networking, o conceito de networking, é justamente essa habilidade da gente se relacionar com outras pessoas de maneira estratégica. E estratégica não só no nível profissional, mas também de pessoal, onde a gente consiga promover um crescimento e se desenvolver ao mesmo tempo. Então, eu acredito que fomentar uma rede de pessoas de maneira estratégica, visando um crescimento mútuo, é a melhor forma da gente cultivar essas relações. Olha aí, ou seja, não é aquela coisa extrativista de Isso. eu quero isso daquela pessoa, e a gente fareja isso hoje em dia, né? E é mais do que somente aquele cartão de visitas, onde você vai no evento, se desprende uma baita energia, vai lá, troca e não tem conversão. Para mim, é muito mais profundo do que isso. Você precisa realmente construir laços e vínculos que não precisa ser seu melhor amigo, sua melhor amiga, mas você precisa estar disposto a entender o propósito, a vida, os interesses daquela pessoa por trás também, daquele CNPJ muitas vezes, e entender como aquilo pode agregar na sua vida e na sua empresa, por que não?
Olha aí. E você, Marcinha? Você que tá super conectada em vários grupos, rede de mulheres, rede de não sei o quê, decoradores, arquitetos, enfim, conta aí pra gente o que que você entende como networking. O que eu entendo como networking, na verdade, assim, da minha vida começou muito cedo. Eu fui casada com uma pessoa que era a pessoa mais conectada e mais que sabia fazer networking naturalmente. Então, assim, eu falava, não é possível, ele conhece todo mundo, que foi, né, o Denis Monteiro, e fazia de uma forma leve, de uma forma que nem parecia que era networking. Quando você ia ver, ele conhecia, ia chamando pra fazer churrasco, que é gaúcho também como você, churrasco em casa. E assim, a gente conhecia, e são pessoas. E aí, aos poucos, você tem um pouco de medo, às vezes, quando você fala assim, nossa, aquela pessoa é assim, é intocável, é inacessível. Não, era assim. CEO daqui, dali, e todo mundo assim, se leva assim, top, sentado comendo churrasco do meu lado. Eu lembro dessa história quando eu comecei com o Daniel, ele foi na minha casa e falou: Que isso? Tem o presidente, não sei da onde. Que roupa eu vou? Eu falei: Nenhuma, normal, são normais. Tipo, tem essa coisa, né, do inacessível. E quando você trata naturalmente, isso fica muito fácil, né, de lidar. Sim. Acho que essas relações, quando você fala em network, então, resumindo, é você ser genuíno, é você ser você, é você se conectar com pessoas que têm a ver com o seu propósito, e tudo isso faz ficar leve, faz ficar fácil de lidar. E sobre conexões humanas reais, né? Eu gosto Reais, muito desse contexto do churrasco, porque você traz para o seu dia a dia, para sua casa muitas vezes, ou para um ambiente mais contraído, sai daquele limite do escritório. Então você está pensando realmente nas pessoas e sair do ambiente do escritório proporciona com que as conexões sejam cada vez menos engessadas, menos reais daquela pressão, né, de fazer algo super corporativo. Exato, e é uma questão que não você foi e convidou, por exemplo, esse exemplo do churrasco, porque você queria alguma coisa que aquela pessoa aquele dia? Não. Isso, Não. Você ficou amiga, você ficou, né, conhecido. E aquela pessoa gostou de você, ela vai te indicar para outra. Esses grupos, né, que você falou, realmente, um deles era o IPO, porque ele fazia parte, e eu também. E são grupos que você abre uma vulnerabilidade que você acaba criando esse vínculo exatamente porque você se abre, porque você é de verdade. E isso acontece muito nesses outros grupos que eu tenho de Acontece. mulheres, que é assim, super sigiloso, no sentido de quando você abre coisas pessoais ou da empresa. E você consegue resolver coisas assim, às vezes você manda no grupo, aí a pessoa fala, preciso de alguma coisa, alguém me indica um funcionário tal que eu preciso contratar. No final do dia você tem o problema resolvido, 5, 6 opções. Porque todo mundo quer ajudar, não tem. Você não falou que é do grupo e a gente já tem esse vínculo, você consegue resolver. Todo mundo quer ajudar. E eu vou entrar nessas questões de como você se conecta a mais redes, né? Que acho que isso é importante, e redes diferentes, que eu acho que isso tem uma coisa muito, muito legal. Mas existe uma coisa do perfil pessoal, né? Eu, por exemplo, eu estava falando no início, eu sou hiper introvertido. Então, quando eu interajo com pessoas, por exemplo, no dia de hoje, né, no final do dia eu tô absolutamente esgotado. Eu tava falando com a Mona Lisa nisso, eu tô absolutamente esgotado e tem gente que fica assim, energizadíssimo, como você, né, Eu Márcia? fico, que daí eu já combinei com a Mona Lisa. É isso. Inclusive, nossa relação é assim que a gente vai sair depois. Vai ter, né? Eu não, eu preciso ir para uma toca e ficar lá, botar minha bateria na tomada até recarregar de volta. Como é que a gente adapta ao nosso estilo? E o pessoal sempre fala, pô, mas tudo bem, para Márcia é fácil, porque ela sai cumprimentando todo mundo e tal, mas não necessariamente tem a ver com isso, Sim. né? O meu perfil, particularmente, eu me considero ambivertida, que já é um pouco fora do comum. Estou no meio Na termo. linha. E ser meio termo não significa que eu sou equilibrada, pelo contrário. Significa que você tem momentos de extroversão e você tem momentos de introversão. Então, às vezes, a minha personalidade do dia, o jeito que eu acordei no dia, eu tô menos inclinada a tomar certas decisões, porque talvez eu esteja mais esgotada. Se eu passar a semana inteira trabalhando com conteúdo muito técnico, muito lógico, muito acadêmico, aquela semana inteira eu vou estar no meu mundo só trabalhando na minha cabeça. Eu não vou querer estar interagindo com pessoas. Mas no momento que eu entendo que eu tenho uma agenda específica, preciso vir aqui gravar um podcast. Aí vou ter que acionar o modo de extroversão, onde eu vou ter que interagir com pessoas e eu vou me abrir para as possibilidades de extroversão que talvez me apareçam no dia. Como, por exemplo, sair com a Marcinha depois. Então, para mim, não é que eu fico energizada, por exemplo,
de estar nesses espaços e estar convivendo com as pessoas, estar interagindo muito, e depois eu vou sair super feliz, animada em casa. Não, eu vou chegar esgotadíssima. Porém, eu gosto também dessa exposição. Não é algo que no início era fácil. Eu acho que até a minha pré-adolescência, adolescência, eu era muito tímida, mas teve um momento que foi muito decisivo. Quando eu participei de um grupo de jovens empreendedores e a gente precisava vender o nosso currículo, imagina, com 15 anos, que currículo? Mas era para pleitear uma vaga como diretora em um grupo de jovens empreendedores. E aí você tem que ir lá falar por que você merecia aquela vaga. Eu tinha as competências, eu não tinha coragem De se lá e de se vender. levantar na cadeira e me vender. Resumo da ópera: no final do programa, os 4 diretores a gente ganhou como mini empresa destaque, era um programa da Junior Achievement, e a gente tinha uma viagem para Brasília. E as pessoas votaram em 5 pessoas, empatou eu e uma das outras diretoras. O Uau. critério de desempate foi: já tá aí na diretoria inteira, vamos mandar a diretora. Naquele momento, meu mundo caiu. Eu fui uma das colaboradoras de destaque, tinha as competências, no final usaram um critério técnico, e eu pensando, se eu tivesse levantado e vendido o meu caso naquele dia, eu teria ganhado a oportunidade, não estaria sendo nem questionado se eu deveria ir ou não. Então, aquele momento foi quando eu entendi que só estar na minha cabeça, só trabalhar, só desenvolver habilidades técnicas não ia ser suficiente. Eu ia precisar desenvolver outras habilidades, soft skills, que me permitissem navegar com mais facilidade, e esse medo poderia morrer em casa depois. Mas, para estar na minha profissão, para estar pleiteando um espaço no mercado, eu ia precisar botar a cara a tapa. E aí hoje eu entendo minha personalidade, minha facilidade de conexão com pessoas e ativo em momentos que eu acredito que são importantes. Se conhece mais, né? É isso, eu acho que a jornada do autoaprendizado, do autoconhecimento, ela precisa existir. Se você tem algum tipo de pouca desenvoltura, se você tem algum tipo de empecilho para interagir em certas situações. O que você acha, Márcio? Eu acho que tudo é treino, né? Assim, uma questão, eu assim, vejo câmera, eu já fico tensa. Acho que tem a ver com a minha personalidade, desde, né, bagagem, então, arquiteta. Tô lá, né? Escritório convencional, fazendo projeto no computador. No máximo, eu vou apresentar para o cliente ou uma pessoa. Quando você fala em muita gente, é palco, é tudo, é muito difícil para mim. Então, tem que trabalhar isso, tem que ir atrás. Eu acho que a primeira coisa é você assumir que você tem, né, essa deficiência, essa questão para melhorar e ir atrás. Porque, e treinar. Realmente, ir fazendo, você vai Sim. ficando mais desenvolta e mais leve, né? Assim. Aí todo mundo fala, nossa, você é super extrovertida. Como assim você, né, não fala para as pessoas? Eu falei, não, para as pessoas, ok, mas a câmera... Então existe isso, né? Você precisa realmente trabalhar. Como você falou. Aí eu fico como você fica, introvertida. Eu falo, você não é assim. Eu falei, sou. E eu acho que tem um outro elemento que eu queria trazer para vocês aqui. Eu acho que é esse ponto da Mona Lisa de se conhecer, saber se dosar, né? Saber o dia, o momento, treinar as coisas que são complicadas às vezes, né? Eu também sou assim, pô, me levantar e falar, me vender, para mim é complicadíssimo. Era complicado. Hoje é treino, né? Eu sou uma pessoa introvertida, porém treinada. Mas tem uma coisa que é aquela pessoa que falou com você uma vez, teve uma relação com você e depois anos sem falar com você. Aí fica desempregada e de repente manda, e aí, sumi, oi, sumida, como é que tá? Tudo bem? Vamos conversar, bababá. Aí você fala, pô, né? Só chama quando convém. Chama como convém. Então eu acho que tem esse elemento de, pô, tô precisando vender, digamos assim. Como exemplo. Então eu vou agora fazer networking. E eu queria ouvir, eu tenho essa teoria de que quando você não constrói a relação, fica uma coisa extremamente transacional e todo mundo fareja quando não é um negócio autêntico. Só que é difícil a pessoa falar, poxa, eu tô aqui cultivando uma relação, talvez eu nunca precise, né? Ou nem penso nesse ângulo, talvez eu penso como ajudar, né? Como gerar valor para essa pessoa, que talvez, né, eu crie uma corrente do bem, alguma coisa assim. Mas não é a lógica das pessoas, e eu acho que às vezes existe essa coisa da causa e efeito. Sim. Tipo, eu cultivo com a Márcia uma relação de muitos anos. 10 anos depois, a gente vai fazer alguma coisa juntos, sei lá, por exemplo.
E isso não é óbvio, então o resultado não é imediato, e daí tem esse ciclo de feedback, não vou, não sou, não é para mim. Então, como é que vocês veem essa coisa do investimento prévio na relação, na rede? Eu, Que é isso que é o ponto-chave, né? Ah, eu vejo como você criar uma relação genuína, independente disso vai gerar alguma coisa de negócios depois. Então você, né, cria uma conexão, uma afinidade, e a partir do momento que você cria essa confiança, mesmo que você fique 10 anos sem ver, pronto, aquela pessoa você vai lembrar, você vai falar, eu vou ajudar. Né? Então esses grupos, né, que eu estava falando de mulheres empreendedoras e tudo, tem todo mundo o mesmo propósito, tá todo mundo ali sabendo que você entra ali para ajudar. Eu acho que a primeira coisa é você pensar em primeiro se doar e não no interesse de o que você vai ter de volta. Quando você vai com essa questão, é completamente diferente, porque daí todo mundo vai assim. Então, mesmo que não seja para aquele momento, várias vezes eu converso com várias empreendedoras, tá, não, bem-vindo ao grupo, sei lá, e aí ela precisa de alguma coisa, eu falo, tô aqui porque você precisar. E muitas vezes é networking, precisa de indicações e tal. Eu conheço bastante gente, então realmente é uma questão que eu deixo aberta, porque conhecer não sei quem, tá precisando de tal indicação, eu tô ali pra ajudar mesmo. Todo mundo já sabe e segundo meu sócio, sim. entre a Márcia e o Obama são 2 ligações. Eu Mas gostaria muito, mas Não tenha dúvidas. Mas é isso, é isso. Não, e você sabe que é Então, genuíno, né? Você ajuda e fala, pô, deixa eu ver o que eu posso fazer. É. E a coisa do ser lembrado, né? Tipo, se fazer, né, presente, né? Às vezes nem precisa, porque você marcou tanto aquela pessoa. Sim. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, né, extrovertida. E a pessoa lembra, não tem como não. Assim, me ama ou me odeia, entendeu? Mas marca, né? Então, você fala e quando você cria esse laço, realmente você consegue ir para qualquer lado. Ela vai te indicar alguém ou você vai precisar dela. Eu acho que no Arquiteto de Bolso, os 2 co-founders, você e o Dani, vamos citar o Dani aqui, porque também são uma dupla Total, dinâmica. A gente estava falando total. ali, é o Batman e o Robin. Super complementares. Super complementares e os 2 têm essas habilidades bem desenvolvidas. Então não importa, eu já acompanho Arquiteto de Bolso já há 4, 5 anos, né? Tá num evento, se tá a Márcia, se tá o Dani, Arquiteto de Bolso vai ter a melhor presença naquele evento e as pessoas vão perceber, ponto. As pessoas vão perceber que Arquiteto de Bolso tá lá naquele evento, e isso é um ponto positivo. Só que na maioria das startups que eu acompanho, não é a realidade muitas vezes de um founder. Então se manda um outro co-founder, coitado, que às vezes é mais introspectivo ainda, a startup nem estava naquele evento. Então a gente percebe que para algumas empresas e para alguns founders, por mais que seja o co-founder técnico e tudo mais, você precisa, em certos momentos, como em eventos de investidores, que é o caso que eu estou trazendo aqui, era um evento com startups investidas em investidores, Arquiteto de Bolso sempre conseguia se manter presente. Então, como que os outros empreendedores que têm também essa necessidade, seja de captar um contato estratégico com o investidor, seja de captar um contato, um lead de um cliente, potencial cliente, como que eles podem também desenvolver habilidades que nem a Marcinha e que nem o Dani? Vocês precisam desenvolver uma série de habilidades de relacionamento mesmo. A palavra não é outra, é relacionamento. E é o que vocês dominam muito bem. É de você cumprimentar as pessoas nos eventos, querendo reconhecer quem está ali, independente de qualquer intenção. Eles sempre têm essa boa prática de chegar no evento e cumprimentar as pessoas, de entender, mas você está fazendo o que agora, Mostrar Mona? interesse genuíno, Mostrar né? interesse genuíno, de tá fazendo o que agora? Quais são os desafios? Quais são os projetos? Como que a gente consegue te ajudar de alguma forma? Por mais que a atividade deles não tivesse nada a ver com a minha, vocês sempre foram, assim, muito solícitos e se mostraram realmente interessados e presentes. E aí a gente sempre trocava algum conteúdo que estava estudando no período, agregava algum valor para aquela relação, sabe? Então, acho que as melhores pessoas que são sempre marcantes, sempre tem alguma coisa inteligente para falar. E essa coisa inteligente geralmente é algo útil para a pessoa que está ouvindo, e você só descobre isso mostrando interesse e entendendo como que a outra pessoa tá. Se você vai com o seu pitch pronto no bolso e vai com o seu portfólio da proposta, da oferta desenhada, nossa, não tem nada mais feio do que uma proposta desenhada para uma conversa de relacionamento, não dá. Não dá para ter uma coisa. Os pitches que eu recebo no evento, né? Quando vai investidor, né, no evento,
Eu acho que quando o cara se conecta genuinamente, você conversa sobre o projeto, sobre a startup, é muito mais fácil você se conectar do que... Não, veja bem, papapá, sai declarando. Parece aqueles guia de turismo do Pelourinho, sabe? Quando tu vai... Conheça 5 Aqui cidades a em 2 igreja, dias. aqui a rua do Pelourinho, daí quando começa, reseta tudo, ele volta mesmo. E eu acho que é um pouco isso que é ruim, né, em termos de conexão. Eu vejo da seguinte forma, quando você realmente se interessa pelo outro, genuinamente você quer ouvir. Então é ter a escutativa, né, que a gente fala isso Isso. internamente, né, na empresa, enfim, né, RH e tudo. Mas quando você vai escutar a pessoa, você não fica no evento assim, pensando no que o investidor tá ali, você vai falar com aquele, esse aqui tá falando alguma coisa que não tem Começa a nada a ver. afastar, olhando Não, pra entendeu? porta. Assim. Olha para aquela pessoa, entende aquela pessoa e se conecta ali naquele momento. 2 ativos que são muito preciosos, que as pessoas percebem que você está investindo, são tempo e atenção. Então, se você está literalmente dedicando parte do seu tempo e a pessoa sabe que você está meio ocupada e você está dando atenção de verdade para o que ela está falando, que é o que você acabou de me narrar agora, né, Marcinha, você já ganhou aquela pessoa ali, você fisgou a atenção dela também. Então, ela vai ter interesse em ouvir o que você tem a falar em algum momento, e aí vira uma troca. Mas quando você tá numa relação onde você não dá sua atenção, dá só seu tempo, você também vai ocupar o tempo da outra pessoa, mas ela não vai te dar atenção. Porque você não vai ouvir o que ela tá falando. E Exatamente. depois você não vai conseguir conectar isso de novo. É Quando você isso. escuta mesmo, você fala, pô, a pessoa me falou, sei lá, que o hobby dela é surf. Beleza. Uma outra semana que você encontra ele num evento, você vai falar, e aí, tá surfando? Como é que foi? Tipo, tem nada a ver com empreendedorismo, mas pode ter tudo a ver. Porque ele vai falar, caraca, ele lembrou de mim, ela lembrou de mim. Lembrou dessa história. É pô. isso. Então, Mostrou o que você ouviu. Eu acho que a conexão genuína e é difícil às vezes treinar a atenção plena no outro e ter essa escutativa e fazer perguntas e se mostrar curiosidade sobre o outro, né? Agora, tudo bem, a gente está falando aqui e todo mundo fala, pô, isso é um super investimento. A Mona Lisa acorda de manhã lá, pô, tem um monte de gente lá no WhatsApp dela, 200 mil grupos e coisas rolando e alguém pinga ela e ela vai dar atenção e tal. Já peço desculpas para quem me manda às vezes mensagem no WhatsApp, eu demoro um pouco mais, mas é um caos, tá? Mas isso gera... O que isso trouxe na vida de vocês? Acho que essa é a pergunta. O que isso compensou, fazer isso, ter essa conexão? O que isso trouxe para vocês? Sinceramente, ansiedade, trabalho, pode falar assim. Aí acabou o episódio, obrigado. Obrigada, essa é a lição de hoje. Networking não compensa. Mas isso é uma coisa boa também, porque quando você tá muito em paz, significa que você tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Então, já tive momentos que meu WhatsApp explodia de 1000 mensagens e não é mentira. E eu tentava ser a pessoa louca que ia estar lá 100% ativa, respondendo todo mundo no primeiro minuto. Hoje em dia eu já sou um pouco mais lenta também, que eu tenho, opa, vamos balancear. Não dá pra ser aquela fominha que por mais que você tenha acesso, você tenha oportunidade, e às vezes tem ambição também de querer devorar tudo, mas você tem uma limitação humana do que é possível você entregar. Então hoje eu tento balancear isso de maneira mais equilibrada, se é possível dizer isso, com o WhatsApp só com 400 mensagens por dia, não são mais 1000, mas que essas conexões, elas têm um nível de relevância maior. Então, no início, quando você não tem muito senso crítico, porque às vezes nem você sabe o que precisa ou o que quer. Então, você vai se inscrevendo e falando com todo mundo. Sim pra tudo. Sim pra tudo. Só aceita, vai para todos os grupos, tudo mais. Só que depois de um tempo, interagindo com aquelas pessoas, interagindo com aqueles grupos, até porque deixou de fazer sentido pro seu momento de vida ou carreira, você vai ter que começar a abrir mão de algumas coisas. Não dá pra ser conectado e estar presente em tudo a todo momento. E aí você vai dosando. Isso aqui agora eu posso investir um pouquinho mais de tempo, isso aqui eu posso dar mais atenção, me envolver em projetos. E aí você começa a descer nas camadas. Vou participar de um evento, vou fazer parte da comunidade, vou liderar uma comunidade naquele tema, naquele segmento. E aí você pode se envolvendo cada vez mais. Eu acho que lembrar das pessoas e convocando elas com uma certa periodicidade, cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, essa régua de relacionamento vai ditar, assim como para qualquer empresa, essa dinâmica do que você precisa versus o que você tem a oferecer naquele momento de vida e negócio é o que vai ditar essa régua do relacionamento. Mas isso trouxe para você, tudo isso que você está falando, trouxe para você muito na sua carreira, né? Nas suas conquistas. A sua empresa hoje faz conexões, essencialmente, né? Ou seja, é muito significativo para você. Claro que você vai editando e tudo mais, assim como eu, todo mundo, a gente vai meio que
costurando ali. Mas não vou dizer uma ferramenta, porque a gente está deixando o negócio mais transacional, mas é Aham. uma parte da sua vida importante. 100%. A minha carreira, minhas conquistas de prêmios ou de qualquer coisa foi 100% baseada em networking e eu só cheguei aqui por conta do networking. Teve uma frase que me marcou muito quando eu saí na Forbes em 2023. Eu tinha 24 anos e a head era jovem de 24 anos lidera head de VC. E aí os comentários, o pessoal vai ver, né? Nossa, um monte de gente elogiando, mó feliz. Mas tinha lá aquelas pessoas, mas é filha de quem? Nossa. Na hora, eu me senti pessoalmente atacada. Mas depois eu parei para pensar. De fato, as oportunidades que eu tô tendo hoje, somente pessoas que já cresceram Olha com aí, ó. algum privilégio têm acesso. E o que eu fiz desde muito cedo? Comecei no ecossistema de startups aos 16. Esse ano faz exatamente 10 anos que eu sou empregada e trabalho com o ecossistema de startups. Meu primeiro emprego foi aos 2015, na incubadora de empresas, já conectada com vários founders. Então, desde o momento que eu comecei minha carreira no ecossistema com comunidades empreendedoras, programa para jovens empreendedores, eu tinha 14 anos de idade. Então, eu fui construindo o meu Quem Indica. E o meu Quem Indica, muitas vezes, é tão forte quanto o de qualquer herdeiro. Porque Olha eu fui aí. trabalhando Você desde muito construiu. jovem. Exato. Construiu. Então, o nível de influência, a facilidade que é você conseguir cada um dos contatos, vai ser diferente, claro. Eu tive que trabalhar muito para isso desde muito cedo. É isso aí. Mas eu construí e foi possível. É isso aí. A Mona Lisa regula com a gente de idade, né, Márcia? A gente... Nós aqui dos 20 e poucos 20 e poucos, anos, 30. né, tivemos que Aham. construir, né, Todos isso aí nós. muito cedo. Mas conta, Márcia, como é que foi para você a questão do networking na sua vida? Sim, desde sempre, por conta, né, desde sempre, porque realmente eu casei muito cedo, enfim. A gente tinha essas conexões e isso, pra mim, abriu portas. Mesmo que não fosse naquela época, isso foi acontecendo, então você conquista esse relacionamento, essa amizade no final, né? E depois, se você precisa daquela pessoa, você vai poder falar com ela e ela vai estar ali. E isso aconteceu, assim, algumas vezes, já agora durante o período, né, de startup, de investimento e tudo. Duas pessoas que investiram na gente, duas empresas, né? É porque a gente já tinha esse contato É isso. lá atrás. Isso vale para Então, tudo, para fundraising, para tudo. quando a gente começou e a gente começava, né, a ir nos eventos, a gente começou na ACE, foi uma escola. A gente ia pros eventos e daí, uma vez teve o Edson Rigonati, lá atrás. Falei, cara, esse cara é muito Ele ainda não bom. era careca, ele ainda tinha o cabelinho a dele, força né? dos carecas. Você ele que tá já ouvindo era. aí, Rigonati, ó, aqui é o plágio aqui da careca, hein? E ele falou assim, olha, não adianta a empresa chegar pra mim, eu tava muito no começo, mas eu já olhei pra ele, achei ele muito legal, eu falei, esse cara vai investir em mim um dia. Aí, ele falou assim, não adianta você chegar e falar, agora vai investir. Não, você tem que namorar, você tem que criar... Ele falou isso e eu guardei, beleza. Sábio. Gostei dele, falei, vamos começar a namorar o Rigonati. E aí, a gente falava com ele, mostrava como é que tava a empresa e tal, e agora a gente tá falando com ele novamente, num outro momento, numa outra fase, mas ele tá meio, assim, ajudando super a gente, assim, num relacionamento de mentor, sei lá, sabe? Tipo, uma coisa Super. muito legal, assim, super disponível, porque tá gostando do negócio, acompanhou lá de trás, então ele se sente parte, né? Então, se você faz isso, acho que isso é uma das coisas importantes de falar, né? Não ter preguiça de continuar esse relacionamento, né? É isso. Um abraço aí pro nosso amigo Rigonati, querido Rigonati aí também. E o outro, Romero Rodrigues. O Romero, outro querido, dois caras extremamente generosos no seu tempo, né? E na sua Muito. ajuda, Os sempre foram. ecossistemas É sempre foram. impressionante, São muito legais. assim. E Aquilo que eu tava falando sobre foco, foco. ele tá falando com você, ele tá falando com você. Aí você fica pensando, cara, ele faz isso com todas as empresas, né? Daquele Faz. jeito você se sente super, especial, porque ele tá naquele momento prestando atenção Isso aí. no teu problema. É isso. E tem um negócio que eu acho que, para mim, me ajudou muito, que é unir diferentes mundos. Então, eu fui, né, do mundo acadêmico, eu fiz mestrado em psiquiatria, que não tem nada a ver com, né, trabalhei em Tem diferentes... nada a ver, tem Não, tudo é isso, a só ver. tem Que louco é isso? nesse mercado. Eu sei. Só tem louco. Incrível, 100%, incrível. Marcinha, 100%.
Mas me ajudou muito a criar conexões, né? A criar ligações entre diferentes redes. Eu acho que isso é uma coisa bacana da gente criar variabilidade, né? E eu acho que uma coisa que eu acho que conecta com o que a Mona Lisa falou de no começo a gente tem uma rede enorme, vai dizendo sim para tudo e depois a gente vai meio que editando e ficando com as pessoas que a gente se conecta mais, que a gente gosta mais genuinamente. Então, assim, eu tenho várias pessoas assim que eu gosto muito, que às vezes são super high profile, pô, CEO, mas às vezes são pessoas que não têm. Mas eu gosto igual, me relaciono igual. Então, outro dia um CEO desses super high profile fez uma foto numa capa de aquelas fotos ridículas. A gente, o cara dentro de uma coisa, sabe? Não, entra aqui nessa caixa e coisa. Aí eu mandei pra ele assim: que fiasco essa foto, hein, meu? Ele nem me fala, os caras fazem eu entrar e aí rimos e tal. Foi isso. Essa foi a interação, mas foi uma brincadeira. Então depois ele me manda. E eu acho que essa da gente ter relações que você falou no início do churrasco, as conexões genuínas que a gente cria com as pessoas, é o que faz a gente ter uma longevidade. E não é uma coisa de pedir, olha só, tive uma ideia, o que você acha? Então, eu acho que quando vem de um lugar genuíno, eu acho que a gente consegue criar valor e gerar valor para o outro, que eu acho que é parte disso. Agora, tem um elemento aqui que eu vou falar para vocês, que eu queria ouvir vocês, que as mídias sociais me fazem muito mal. Mentalmente, né? Eu não consigo o comentário no cara, na publicação. Tem 20 comentários positivos, mas tem um que fala herdeira. Aí a Mona Lisa, filha da mãe, esse aqui é o que... Eu me matando de trabalhar. E o comentário anterior, nossa, ela é uma pessoa incrível. Então a gente é um negócio que se vê, estou aqui numa reunião fundamental, esse mês eu tenho uma novidade importante para mostrar, o cara tem novidade importante, eu não tenho nenhuma novidade importante esse mês, aí tu vai ver uma parceria sem graça que a pessoa divulga, mas essas coisas me fazem mentalmente mal. Então hoje eu basicamente tô no LinkedIn e só publico, gravo podcast, então eu tento não... mas é importante também, tem um elemento aí das redes. Como é que vocês lidam com isso? E vocês são umas pessoas mais evoluídas que eu mentalmente, não caem nessa armadilha? Eu tenho uma coisa que, na verdade, assim, desde só arquiteta, né, antes de empreendedora, você quer fazer e você quer que tenha um retorno, né? Você quer mostrar, você precisa mostrar o teu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é assim... papel aceita tudo, né? Como arquiteto, você desenha, o papel aceita tudo, agora que você vai construir. Agora, rede social aceita tudo, né? Então, você fala que você tem uma novidade, que você tem isso, tem aquilo. Eu acho um pouco exagerado, às vezes, né? Então, eu não gosto de uma coisa que não é de verdade. Forçado. Então, eu não consigo fazer, muitas vezes, coisas que, de repente, tem que mostrar propaganda, isso, aquilo, mas só consigo fazer se eu estiver acreditando naquilo. Então, quando eu vejo, e aí eu mesma critico, a gente julga todo mundo, eu fico pensando, vou ser julgada. E aí, então assim, me trava um pouco. Sim. Então, eu só consigo fazer quando é real. Eu não vejo nas redes sociais, com maneira geral, que não sejam as de trabalho, por exemplo, LinkedIn, que você consegue fazer ali a tua imagem de verdade. Você pode fazer, tá bom. Aí você vão confiar em você a partir do momento que você for colocando, beleza, você constrói. Mas quando você fala em LinkedIn, eu acho que é diferente. Pode falar, né, das redes sociais. Pode falar de tudo. Quando você fala em LinkedIn, eu vejo mais focado, assim, pra mim. Então, eu entro ali e eu falo, putz, que legal, olha só. Essa relação, essa pessoa, vou ficar amiga dessa pessoa. Ali é mais focado pra mim em drivado de trabalho mesmo, assim. Não é, vou ficar amiga da pessoa e depois isso pode gerar alguma coisa. Eu fico olhando e falo, cara, olha só. Comecei a ver bastante coisa de ESG, né, pra aplicar também na nossa empresa. Comecei a seguir pessoas de ESG, a fazer esse curso. Eu consigo ali realmente focar e eu acho legal ver. Não é uma rede social que me cansa ali. É focado, mas você vê retorno. Porque as pessoas falam com você, pô, que legal, oportunidade. Sim. Já é pra isso, né? Então... Pra mim foi um grande exercício de construir uma certa blindagem emocional.
porque eu acredito que as redes sociais geram muito esse gatilho da ansiedade. Eu, naturalmente, sou uma pessoa ansiosa. Agora eu tô num momento mais tranquilo da minha vida, mas gerava muita ansiedade. E a ansiedade está muito relacionada às expectativas que a gente projeta em cima de alguma coisa. Eu acho que a minha vinda para São Paulo, eu me mudei do Rio Grande do Norte, sou potiguar, me mudei para cá com 21 anos de idade e tive acesso a esse turbilhão de informações de pessoas que a cidade conecta, né, de mercado de investimento, corporações. E aí conhecer os bastidores de coisas que eu sonhava quando eu estava lá Muito legal. atrás. Eu lembro que eu no Rio Grande do Norte, eu tinha andado de avião pela primeira vez, foi aos 15 anos, e eu andava pouquíssimas vezes, viajava muito pouco para fora do meu estado. E aí eu olhava para carreiras de jovens empresários que viajavam o Brasil inteiro, achava aquilo incrível, o máximo. E eu projetava tanta expectativa naquele sonho, um dia eu quero ser assim. Cuidado com o que você deseja, Cuidado. você pode conseguir, né? Então, minha média de viagens hoje por ano são cerca de 30 a 35 viagens por ano. Moro em São Paulo sozinha aqui há 5 anos. E aí eu me deparei com outro problema hoje, que é como é que você cria vínculos, raízes. A toda conversa que eu tenho, as pessoas me perguntam, mas você tá morando aonde? Tô pagando um aluguel caro pra caramba, perto da Faria Lima. As pessoas, mas não vou te chamar porque você não tá em São Paulo. Como assim? Eu pago um aluguel caro só pra ter acesso a essas coisas, Aqui minha sabe? conta de luz. Então, eu tenho aqui comprovante de residência. Então, assim, eu sonhava e idealizava essas coisas, e quando eu vi as pessoas postando isso, que bacana, tô em viagem, hoje eu já olho para aquilo, conhecendo os bastidores, e penso, nossa, que cansativo, né? Aí eu já pergunto, mas tá tudo bem? Está sozinho? E aí eu já me conecto com a pessoa de outra forma. Então, às vezes, o lado bom também tem uma série de coisas que você não consegue ler muitas vezes quando você não tem visualização, ou parâmetro, né, de como funciona aquilo. E aí você, por estar mais conectado, ter mais consciência, consegue se conectar com as pessoas até de outras formas. Então, pra mim hoje é isso. Eu tô presente em LinkedIn, Instagram, TikTok, vejo todas as fofocas de CPI, a novidade de mercado, tô acompanhando tudo. E para mim hoje foi essa blindagem emocional que eu criei, para não ser tão atingida. Mas isso aqui foi Forbes Under 30, isso aqui foi MIT Under 35. Isso aqui pra gente que é jovem, nossa, tanta coisa que tem pra ti, tanto objeto brilhante na A sua gente sabe, pra gente frente. que é jovem, né? Então, vocês que estão concorrendo comigo É verdade. nessas coisas, é muito verdade. fácil distrair com essas coisas. Eu quero ser Forbes 30 Under 30. É uma das minhas metas. Quando eu chegar aos 30, mas... Mas tem tempo ainda. Eu acho, assim, tudo isso é legal, acho que faz parte, mas a gente... Uma das coisas que, assim, que eu sigo muito pra minha vida, assim, é humildade. E humildade no sentido de... Cara, se rolar, legal, mas eu tenho essa coisa. Isso é muito ego, eu acho, sabe? Aquela coisa igual quando eu aprendi na escolinha da Ace lá atrás, que era assim: like não paga boleto. Não paga as contas, né? é isso aí. Tinha É o essas, quadro tinha na o quadrinho, parede. tinha. Então, assim, é isso. E não adianta, tem não sei quantos seguidores. Quando eu mostro, né, o nosso negócio pra alguém que nada a ver, leigo, ai, nossa, mas você tem não sei quantos. Eu falei, e daí? Quero dinheiro no bolso. Mas as pessoas se impressionam com isso. E quantas notas Isso é a coisa fiscais? da rede social, que é tipo, que é pra, né? Que a gente fala, é só pra ver, mas não é Métrica pro de real. vaidade, né? Métrica de vaidade, exatamente. Última pergunta, dica final para quem ouviu esse episódio e se acha um zero à esquerda e fala assim, meu Deus, nunca chegarei no nível da Mona e da Márcia, nunca chegarei lá. Que dica vocês dão para quem está nos ouvindo Primeira aqui? dica, Ace Summit, 30 de julho. Olha só, quem vai estar lá? Empreendedores, corporações, investidores, a gente, aí. mais importante, a Isso aí. gente vai estar lá. Procure a Mona e fale assim, me apresenta para 3 pessoas aqui, É já é um isso. bom começo, não? E já são pessoas estratégicas, porque no Ace Summit todo ano eu vou. Já tava falando aqui, já tem Verdade. cupom, meu cupomzinho de desconto do time. Quem quiser o cupom já pede também, né, É Marcia? isso aí, Exatamente. é isso aí. Meu cupom A gente também de sempre vai. desconto. E eu acho que assim, tá em evento, se fazer presente, se fazer visto, fazer o que a Marcinha tá fazendo aqui. Se você é founder, né? Vem com a camisa da startup para as pessoas já associarem seu rosto com a sua empresa. Não tem dúvida, se eu vejo esse rosto em qualquer lugar, eu já vejo arquiteto de bolso, já vejo aplicativo aberto. Já tenho 3 ambientes para poder fazer uma reforminha lá, né? Fazer umas adaptações. Então, assim, eu acho que é se fazer presente, entender quem vai estar lá.
mostrar sua marca nesses ambientes de maneiras diversas, não só mostrando o logo, mas também se conectando com pessoas que possam realmente usufruir daquilo de maneira que seja estratégica. Tá num papo, numa roda com o pessoal, alguém lançou um desafio, pode não ser só a sua empresa, mas você foi uma pessoa relevante e você falou, minha empresa não faz isso, mas a empresa do meu amigo... E conecta. E conecta. E conecta. Você ser esse hub estratégico Isso é fundamental. de networking, de outras relações, ser o catalisador estratégico de relacionamento. É a questão de você primeiro ajudar. Você não tá pensando em vantagem pra você. Você tá isso pensando, aí. puxa, como eu posso Você ajudar? se torna relevante, por mais que você diretamente não possa ajudar. Você indicar alguém. Sempre falei assim, eu nunca fui a melhor em nada, mas eu sempre conheço alguém que é melhor. É isso aí. Então, eu me tornei estratégica dessa forma. E não é difícil fazer isso, né? Não é. É só um hábito. É só prestar atenção. É isso. Escutar aquele, você vai conseguir conectar. Fala, puxa, mas eu tive com uma pessoa que precisava disso. E aí você lembra, você É isso aí. consegue fazer essa conexão. A gente tem que pensar em eventos realmente, quais são relevantes ou não. Então, falando realmente do Summit. Tem a ver? Vamos lá, o que esse evento vai trazer? Quem frequenta? Quem vai estar lá? No nosso caso, somos parceiros, somos sócios. E a gente está fazendo desenvolveu, como a gente já desenvolveu há alguns anos, né, todo o desenho, Isso aí. né, e Muito todo o orgulho. layout de lá. Tem a ver? Tem a ver. A gente falar disso, puxa, é o nosso negócio. Então a gente fala isso e fala para empresas. Então já tem essa visibilidade. Então tem que pensar nessas coisas estratégicas. E a questão que eu acho que eu me lembro isso desde do começo, quando eu era apenas arquiteta. E em evento de arquiteto a gente não tem o que estar. Daí, né? Um amigo falou assim: você não tem que ficar indo em evento de arquiteto, você tem que ir em evento que não é para você conseguir cliente. Em evento de arquiteto, você vai ficar Vai os arquitetos fazendo coquetel. É isso aí. Essa é uma ótima dica. Não é isso. Então, assim, qual é o evento que faz sentido, que é relevante para você? Né? Quais são os grupos que são relevantes para você? Eu tô em grupo Mulheres do Imobiliário, que é super legal, da Elisa Rosenthal, que, tipo, é tudo a ver. Ela é arquiteta, fundou o grupo, então são mulheres, então tem aí corretoras, né, arquitetos, engenheiros, advogadas, tudo mulheres nessa rede para que se ajudem no imobiliário. Tem tudo a ver. A gente trabalha para construtoras, para imobiliárias, então eu tenho que estar nesse grupo. Rede Mulheres Empreendedoras. Quem me conectou nesse grupo foi a Luísa, que trabalhava, né, com vocês lá no início, e ela falou a Márcia. Então, assim, ela lembrou, me indicou, eu fiz uma vez um painel lá, adorei, conheci a Ana e tal, e enfim, Beijo para Ana também, que está nos ouvindo. Que convidei, inclusive, né, também para falar lá, no Waste Summit. E lá eu entrei porque eu falei, pô, que legal, você tem uma parte de mentoria, de voluntariado, mentoria, que é uma coisa que eu adoro fazer. Sempre gostei, né, enfim, de fazer coisas assim, e me inscrevi como mentora. Por quê? Porque eu quero ajudar. Isso vai me conectar com certeza com outras coisas. Vai me aproximar da Ana, por exemplo, que é uma pessoa que eu acho inteligentíssima, gosto de ter perto. Então, assim, primeiro você faz e de novo volta, se doe primeiro, né? Primeiro faça alguma coisa pelo outro e depois isso volta para você. É isso. Se doe, conecte. Eu acho que são todas dicas muito legais. E queria agradecer profundamente aí, Mona, obrigado pela sua participação, foi muito legal. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui compartilhando com pessoas que eu sou fã e também gosto bastante, foi uma alegria. Obrigada, pessoal. Obrigado, e Marcinha, obrigado aí de novo, sempre a parceria de estar compartilhando, de estar junto aqui. Obrigada a vocês, amo. Então, carinho enorme, porque assim, nascemos, né, no berço das startups, vocês, então tenho super carinho, amo, e Mona também, aquilo, relação de trabalho, e aí que passa, que extravasa pro pessoal, e a gente é muito feliz, né, de ter essas conexões. É um exemplo super disso, né, de network e conexão, que a gente foi chamado exatamente neste evento do Waste Summit para ser embaixadora, né? Óbvio. Então nós estamos como embaixadora, por quê? Por conta dessas conexões que a gente tem. Eles sabem que a gente, né, vocês sabem que a gente consegue conectar e consegue fazer essa relação e agregar, né, pro evento. Então... E nos conectamos em valores, em tudo mais, que é esse propósito, que isso que é o mais importante, né? A gente faz isso porque a gente acredita. E é sobre isso, pessoal. Networking não é uma relação transacional, é sobre conhecer pessoas, mas principalmente como que eu me dou, como que eu me conecto de verdade, genuinamente, dentro daquilo que você consegue, daquilo que você é, né? Ou seja, qualquer tentativa de ser alguém que você não é, não vai funcionar.
E é sobre isso que a gente está falando aqui, e é isso que a gente encontra lá no ACE Summit 2025, dia 30 de julho. Espero vocês lá com muito carinho. Todos nós aqui receberemos você, conectaremos você a muitas redes, a muitas pessoas, e de repente vão sair parcerias, negócios e muito mais dessa relação que você cria. Se você quer... se você é empreendedor, gosta de inovação, gosta de qualquer desses temas que a gente fala aqui, é um evento efervescente, como disse a Amanda, todo ano, muita novidade. Você, no mínimo, vai sair com um caderninho cheio de coisas que te inspiraram. E, claro, agradeço aqui a Monkin, nossa parceira, que viabilizou aqui essa gravação e esse episódio. Obrigado, até o ACE Summit. Um abraço.